Oiê, meu nome é Sabrina VT e nós estamos no nosso dia 67 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Josué capítulo 10, 11 e 12. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com a pessoa que sempre diz que vai começar a ler a Bíblia. Então manda essa playlist para ela e diz que ela pode começar hoje mesmo, sem procrastinação. Então hoje vamos ler nossos capítulos do dia. Capítulo 10, 11 e 12 de Josué. Já quero pedir aqui desculpa para vocês, porque a minha voz está um pouco diferentinha. Estou passando aí por uma gripe, mas isso não vai nos impedir de ler e de ouvir o que a gente tem para ouvir hoje da palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos aí fazer a nossa leitura. Josué capítulo 10 vai dizer assim: Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e que havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei e com os moradores de Gibeão, tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os homens eram valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se juntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute e o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não deixem de ajudar estes seus servos. Venham depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a vocês. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até Azecá e Magdá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença de Israel ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se. Por quase um dia inteiro não houve dia somente a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou do arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá.
E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Magdá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a eles alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficar para trás. Não os deixem entrar na cidade deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Magdá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram 5 reis: o rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jermute, o de Laques e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disso, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirasse das árvores e lançando-nos na caverna onde se havia escondido, na entrada da caverna. Puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Magdá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Magdá o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi a Magdá, a Líbna, e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o Israel com ele foi de Libna a Laques, cercou a cidade e atacou. E o Senhor entregou Laques nas mãos de Israel, e no dia seguinte a tomou e a feriu à espada. E ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Libna. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laques, porém Josué o derrotou, e ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laques a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada. E destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Laques. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebron. E guerrearam contra ele. Tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto os seus reis como todas as suas cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Conforme tudo o que havia feito com Eglon, Josué executou a condenação contra ele e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo o Israel com ele voltou e atacou Debir. E tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia feito com Hebron, com Libna e o seu rei. Também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, o Negueb, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis.
Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barneia até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos os reis e tomou suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, ouviu isso, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam na região montanhosa ao norte, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá, e em Nafatidor, do lado do mar, aos cananeus do leste e do oeste, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus, nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, uma multidão como a areia que está na praia do mar, e também muitos cavalos e carros de guerra. Todos estes reis se ajuntaram, vieram e acamparam junto à água de Merom para lutar contra Israel. O Senhor disse a Josué: não tenham medo deles, porque amanhã, a esta hora, eu os entreguei todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram depressa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os atacou e perseguiu até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas o mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado. Mutilou os cavalos deles e queimou com os seus carros de guerra. Neste mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu à espada o seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos os seus reis. Mataram à espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu, e a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas estas cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades, e também o gado. Porém, mataram à espada todas as pessoas até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim, Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, a Cefelá, a Arabá e a região montanhosa de Israel com as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos os seus reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque o Senhor vinha e viu o endurecimento de seu coração para saírem da guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com suas cidades.
Nenhum dos Anaquim sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Cade e Asdote permaneceram alguns. Assim Josué tomou todas essas terras segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Agora, nosso último capítulo, capítulo 12. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apostaram do outro lado do Jordão. Na direção do leste, desde o rio de Arnon até o monte Hermon e toda a planície do leste. Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da campina, o mar salgado, para o leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Astarote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Salca e em toda a Bazã, até a fronteira dos Gesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra de Josué, e os filhos de Israel derrotaram desde o lado do Jordão, da direita de oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Cefelá, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jermute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Líbina, o rei de Adulão, o rei Maquidá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Aficá, o rei de Lazon, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron Meron, o rei de Axaf, o rei de Tanak, o rei de Magido, o rei de Quedes e o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor em Nafate-Dor, o rei de Goim em Gilgal e o rei de Tirza. Ao todo, 36. E é isso, essa foi a nossa leitura de hoje. Um beijo da Sá e até amanhã!